Olá, viajantes do tempo, eu sou Átila Simons e você está no 1 Minuto Nerd, aqui no Portal do Holanda. Todos os sábados a partir das 10 horas, se a chuva e a internet em Manaus deixarem. Muito obrigado. E hoje nós estamos falando sobre o que só se fala sobre isso. Não tem muito o que fazer. Aranhaverso 2, vulgo Homem-Aranha através do Aranhaverso, estreou agora essa semana. Eu particularmente fui a quinta-feira e nós trouxemos o Aranha. Porque, né, já que tem vários, né, a gente trouxe um aqui para falar sobre o filme. Deem as boas-vindas ao André Luiz. Mas é muito chique, cara. O cara tá tirando a máscara aqui, velho. Aê! Todo mundo conhece o André Luiz. Se você não conhece, não tem problema não. Vai lá no Instagram dele, bboynet, tá? E André, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. O bicho, ele tá nervoso, nervoso, mas ele tá bem. Vamos lá, respira fundo. O que foi o Aranhaverso 2? Galera, que filme foi esse, hein? Foi um filme cheio de surpresa, me surpreendeu bastante e que traz muitas novidades pra gente. São várias referências, são vários Homens-Aranhas. São muitas referências, gente. Quem é da antiga, até quem é da antiga precisa voltar a ler os quadrinhos para poder entender algumas referências que aparecem lá. Tipo, alguns Homens-Aranhas. Que são vários, são muito mesmo. E a grande graça desse Aranhaverso 2, claro, o primeiro tem bastante referência, mas esse 2, ele é absurdo. Tá? Quem é mais velho, né, que gosta de ver nos quadrinhos, não é de mim, não rio de mim não, porque eu ainda tenho cabelo. Não, de mim também tem, gente. Mas é sério, gente, são muitas referências. Então, assim, você tem duas opções. Ou você faz uma maratona da vida do Homem-Aranha, desses 60 anos de Homem-Aranha, 70 anos de Homem-Aranha, ou depois você pega um pessoal que tem sempre gente que faz propaganda e diz assim, olha, essa referência é sobre isso, essa referência é sobre isso. Mas o que importa aqui além de visualmente falando, né? Visualmente falando, o Aranhaverso 1 foi muito parecido com o 2. A gente vê essa parte sendo repetida, entre aspas, e bota bem repetida nisso. O que você achou? O visual dele, ele tá bem melhorado, bem mais colorido. Ele é mais pop, né? É mais pop. Ele tem uma pegada mais mais rápida, mais veloz, talvez? E tem algumas surpresas ali que a gente não pode revelar. Tem bastante surpresa. Por exemplo, a gente não pode revelar, mas por exemplo, né? Quando a gente fala de referências, a única coisa que a gente pode dizer é que o Aranhaverso as referências não são apenas dos quadrinhos. Ele viaja por vários multiversos ali, então vai aparecer muita coisa ali. Como é que a gente vai fazer esse programa sem spoiler, meu Deus? Não, eu consigo, eu já fiz isso antes. Não, mas gente, assim, o que é, né? O Homem-Aranha começou nos quadrinhos, né? Depois ele foi expandindo, ou seja, eu vou deixar aqui, peguem a dica quando vocês quiserem. Foi expandido para os quadrinhos, depois nós fomos para seriados, depois nós fomos para Carreta Furacão, depois nós fomos para os filmes e tudo está lá de alguma forma. E ainda vai aparecer mais. E ainda vai aparecer mais. Eu não ia falar isso não, mas acho que já é informação pública já, né? Eu acho que já, sim. Câmara 2, Paulo, por gentileza. Informação pública é o seguinte, que esse filme do Aranhaverso 2 ele não termina aqui. Na verdade, vai ser no mínimo uma trilogia, tá? Espero, isso, né? É março de 2024, tá? Parece que é março de 2024 vai vir o terceiro. A gente não sabe quantos serão, né? Mas é isso. Me diz uma coisa, você estava falando antes para os nossos amigos do Instagram sobre os arcos. Me explica um pouco melhor, o que aconteceu no Aranhaverso 2? Primeiro, a gente tem a história da Gwen, a primeira parte, o primeiro arco é focado nela. Já conhecer um pouquinho da família dela, o desenvolvimento dela com o pai dela.
né, a relação dela com o Peter Parker, porque no mundo dela... Pode falar? Com um Peter Parker. Não. No mundo dela, ela é a aranha principal, não é o Peter. Uhum. Tá? Tá. Essa parte vocês já sabem, né? Isso não é um spoiler, né, gente? Porque, afinal, cada mundo tem uma aranha só. Uma aranha. E cada mundo tem uma morte, que a gente não pode revelar. Não. A gente não pode revelar a morte, né, de cada mundo, que vai morrer. Geralmente é o tio Ben, o Tia May, mas... Ou a Gwen, ou a MJ, ou o Peter Parker. Enfim, pelo menos uma morte, isso é uma verdade. A Liminha tá rindo da nossa cara. Tem que ter essa morte para o Aranha virar o Aranha. Então o primeiro arco é focado nela. Já o segundo é focado mais na relação do Miles com a família dele. Né? Aí desenvolve, aparecem os vilões e tal. E aí sim vem aquele reencontro da Gwen com o Miles. Aí vai desenvolvendo toda a... O bichinho tá muito nervoso, coitado. Mas é basicamente isso daí, tá? O que a gente pode dizer, tá? O que é canon a gente pode dizer, né? Que inclusive isso é falado no próprio filme. Paulo monitora pra mim o tempo, amor. Você sabe que eu falo pra caramba. Então, uma das coisas assim, do canon, né? Isso é muito falado exatamente no filme. E inclusive, volta um pouco, vamos comentar o trailer, que a gente vai explicar essa parte pra vocês. Juro que vai ser sem spoilers. Começando aqui, olha só. Ele viaja, tá? Literalmente, ele encontra outros aranhas. O legal desses outros aranhas é que, parte 1, nem todo mundo é americano, nem todo mundo é branco, certo? Tem pessoas mais velhas, mais novas. Olha aí, ó. Trocentos mil aranhas. Muita aranha. É muito aranha. Você tava lá? Você pode falar isso? É spoiler? Eu tava lá. Tava lá? Tava lá. E aqui, a gente vê também a parte... da tecnologia, mas olha aqui o nenenzinho, meu Deus, o meme Jotinha, que é a aranha, certo? E aqui a gente perpassa todas essas coisas, essa parte do canon, inclusive, de que alguém tem que morrer. Tá? Alguém tem que morrer. E o que você achou desse vilão que apareceu? Esse vilão que apareceu, especificamente. Na verdade, a gente tem meio que dois vilões, né? Porque um é o vilão, o outro e não é. Ele é quase um anti-herói. Um anti-herói. Ele é quase um anti-herói. O que você achou do anti-herói? Bem, Miguel. Pra falar a verdade, o Miguel. Eu não conhecia a história dele, né? Eu me conheci agora pelo filme. Porque são várias revistinhas, são vários quadrinhos. Então eu não conheço toda a história. Mas ele é um anti-herói e tem muita história pra contar ainda. Eu não sei se eu consigo falar que ele é um anti-herói. Eu acho assim, ele é muito reto, né? Ele é muito certinho. Determinado no que ele quer, né? Não sei se ele é determinado, ele parece muito teimoso, sabe? Que você tem que fazer um padrão, ou é aquilo ali, ou é aquilo ali. Eu acho que ele é comparável com o Doutor Estranho ali. Porque ele sabe o que vai acontecer. Meio que tem uma relação dele com o Doutor Estranho. Eu não sei se tu viu o filme do Doutor Estranho. Óbvio. Quando o Doutor Estranho tenta mudar a linha do tempo. Você vai falar mal do Doutor Estranho, é isso? Não. Então tá bom, então continue. É porque tem o Doutor Estranho do bem e tem o Doutor Estranho do mal ali, né? Sim. Então quando o Doutor Estranho tenta modificar a linha do tempo, aí dá toda aquela... Meleca. Gente, meleca. Vocês não assistiram o Multiverso da Loucura, assistam, tá? Realmente tem uma boa relação. Câmera 2, Paulo, por gentileza. O que ele tá falando? O Doutor Estranho do Multiverso, eles... por favor, vocês já assistiram, né? Então, assim como no Endgame, só existe uma alternativa, certo? Porém, só existe uma alternativa naquele mundo. Certo? Isso é o que o Doutor Estranho fala. Ante aos multiversos. Depois nós falamos sobre os multiversos e tal.
E aí nós temos um Doutor Estranho para cada multiverso e cada versão dele. É a mesma coisa no Aranhaverso 2, certo? O porém é que no Aranhaverso 2 vem uma discussão de que essa linha do tempo está sempre certa, certo? Realmente precisa toda vez morrer alguém para o Aranha ser o Aranha? E é disso que nós estamos falando, sabe? E eu acho que o desenho, plasticamente falando, ele consegue muito essa coisa meio que de fases, né? Porque 10 minutos, porque vamos encerrar, porque não parece aquarelado, aí depois aparece uma coisa meio pop, aí já é meio noir. O que você acha? Sobre toda essa mistura de... Sim. Mais perto do microfone. O bichinho tá mais nervoso. O que você acha, plasticamente falando? Isso combina o que a gente está vendo? Combina com a história que está sendo contada e não contada? Eu acho que combina. O filme Doutor Estranho já fez isso e deu certo, né? Mas agora no filme do Homem-Aranha, do Aranhaverso, eu acho que se saiu melhor. No 2? Isso. Melhor do que o primeiro? Eu acho que saiu melhor. Porque a história está mais aprofundada, então a gente tem uma relação melhor com todos os personagens. Realmente, a gente tá mais sentimental. Acho que nesse Aranhaverso 2 a gente está mais sentimental do que no primeiro. Até porque a gente expande, não fica só em um. Tudo bem que não é só um Homem-Aranha, ele também estava lá. Mas é também sobre a Gwen, né? E depois o Peter Pipar. E depois o neném MJ. É bem interessante mesmo. Pessoal, Paulo. André Luiz, por favor, suas considerações finais. Já vamos nos despedir, tá vendo? Já! Bom, quem não viu o filme, eu acredito que eu peço que compre logo seus ingressos, porque o filme tá muito bom. E é um filme que a gente não assiste somente uma vez, a gente vai assistir 1, 2, 3 vezes, porque sempre tem alguma coisa a mais pra gente pegar ali na segunda vez, uma referência a mais. E a trilha sonora tá boa, bem assim como todos os personagens, então podem comprar os seus ingressos e assistir o filme. Vamos assistir o filme, é isso. Gente, realmente, o que o André falou é verdade. Não adianta você assistir só uma vez. É muito impacto na primeira vez e tal, e você tá tão empolgado com aquilo que você não presta atenção em todas as nuances. E são muitas referências. São tantas referências, mas tantas referências, que quando eu assisti o filme, apareceu uma referência e eu falei, eu acho que eu conheço. E o resto do cinema... Tá bom, então falta só eu me lembrar disso, né? Mas assim, é uma coisa que vocês podem e devem assistir 2 vezes. O filme é o quê? Mais de 2 horas ali, não é? É, mais ou menos 2 horas. É mais de 2 horas, mas porém o filme é praticamente muito curto. Porque, porque quando chega na melhor parte... O pior é que acaba que eu tive que monitorar o tempo, outro dia eu explico por quê. Então eu tava sabendo que assim, isso não tá certo, eu acho que vai acabar numa hora que não deveria. Mas ainda assim é um excelente filme, tá? Aproveitem as promoções nos cinemas, sabe? Vai assistir o normal, vai assistir 2D, vai assistir... Vá, tá? Só vá. E no próximo sábado nós voltamos com uma outra temática, se a Hila, né? A gente está vendo aqui quem a gente vai trazer, mas se tudo der certo, a gente de qualquer maneira vai ser um assunto bem interessante. Se você quiser, por favor, põe aí suas sugestões, o que você quer ver no próximo sábado, quem você quer ver no próximo sábado, de repente a gente traz um cosplay ou fala sobre um outro assunto que não seja cinema, um seriado, traga a sua sugestão. E é isso, pessoal. Até o próximo sábado. Continue a nadar.